Me chamo Denise Rizia, vou apresentar aqui a última parte do trabalho, certo? Do sistema PIDão, referente à disciplina de V&V, né? Verificação e validação. Bom, né? A equipe era composta por Ana Márcia, Antônio Juliano, eu, Denise Rizia, Eric Rian, Maria Rebeca, Matheus Souza, Samuel e a Thalita. Primeiramente, né, a gente vai discutir o sistema desenvolvido, né, a divisão das equipes, planejamento de casos de testes, o relatório final e as lições aprendidas. O sistema PIDão nada mais é do que um delivery, né, onde a gente vai conectar ali pequenos, médios e grandes, né, negócios, que o usuário, no qual, vai entrar ali no aplicativo e vai poder selecionar, né, vários itens ali do menu e etc. Mas a gente tem como base lanchonetes, tá? Restaurantes. A linguagem de programação, né, o nosso framework usado ao longo do trabalho foi Java, Mockito, Hibernate, Spring Boot. E para testes, né, ali JUnity, JPA, Flyway e o banco de dados Postgres, né, do SQL. Aqui tá alguns dos nossos requisitos, né? A gente separou aí 10 requisitos para mostrar, que é justamente aqueles que são essenciais para o sistema, né? Para a regra de negócio ali, digamos assim, para o sistema efetivamente funcionar enfim. O primeiro deles, né, o sistema deve permitir que o usuário realize seu cadastro na plataforma, o sistema deve permitir que o usuário realize o login, né, na plataforma utilizando seu e-mail e senha, o sistema deve permitir que o cliente veja os itens disponíveis no menu, o sistema deve permitir que o cliente selecione o item desejado, o sistema deve permitir que o cliente faça, né, justamente seus pedidos na plataforma, o sistema deve permitir que o usuário cancele o pedido, né, o sistema deve permitir ao usuário editar o pedido realizado, então nada mais é, né, o PIDão que é um CRUD, né, esses requisitos funcionais aqui, pode ver, editar, cancelar, manter, atualizar, nada mais é do que um CRUD, né, o sistema deve permitir que o gerente mantenha, né, visualize, cadastre, edite e exclua os produtos do menu. O sistema deve emitir um alerta ao funcionário quando houver um pedido, né, para ser preparado, e o sistema deve possibilitar que o restaurante comunique ao cliente caso haja algum imprevisto com o pedido. Né? Então, esses são os 10 requisitos funcionais, né, que eu separei aqui para colocar no slide, porque sem eles é imprescindível, né, a gente solidificar o sistema, né, digamos assim. Esse é o nosso diagrama de caso de uso, que está nos dois documentos, né, tanto no relatório 1 como no relatório 2, que aqui mostra justamente o cliente, né, como ator, juntamente com o funcionário, o gerente. Então, vai mostrar aqui, né, o que o cliente pode fazer: editar pedido, né, fazer pedido, cancelar pedido, realizar pedido e realizar o login. Né, o gerente aqui seria o manter menu, o funcionário, né, ser notificado, né, para preparar o pedido, efetuar o pagamento, liberar o pedido para entrega e essas coisas, né. A gente pode ver como vai se repetindo, né, os requisitos, porque é justamente um CRUD. E aqui a gente vai para os nossos casos de uso, né? Na disciplina foi passado 4 casos de uso para a gente trabalhar ao longo deles, né? Ao longo da disciplina. Então a gente escolheu aqui o realizar login, o realizar cadastro do usuário, o realizar pedido e o manter menu. E com isso, né, foi dividida a equipe, né? Equipe 1 com a Ana Márcia, Maria Rebeca, Thalita e Gustavo. E a equipe 2, o Eric Rian, Matheus, Samuel, Juliano e eu, Denise Rizia, né? A equipe 1 ficou aí com implementar, né, os casos de 1 e 2 e corrigir o caso de 1, 3 e 4. E a minha equipe aqui é a equipe 2, né? A gente ficou com o inverso, né? Que é justamente corrigir o caso de 1 e 2 e implementar, né? A gente implementou os casos de uso 3 e 4. E o planejamento, né, dos casos de teste da equipe 1, né, enfim, a equipe 1 ficou com isso aqui, com reunião para discutir o trabalho, né, caso de uso, divisão das atividades entre membros da equipe, enfim, Rebeca ficou com o teste de caixa branca, né, Ana Márcia e Thalita com um teste de caixa preta, enfim, isso aqui condiz a elas, né, a falar, porque já teve a apresentação, né, então elas explicaram isso aqui direitinho e condiz a parte delas, né, da equipe 1, e como já teve
a apresentação, né, fica aí com as anotações válidas o que foi debatido justamente da equipe 1. Passando aqui para a equipe 2, né, que é a minha equipe, a divisão da equipe foi feita justamente ali com base na afinidade, né? Eu e o Eric, a gente entendia mais de código Java, então, e os meninos, Juliano, Samuel, por exemplo, Matheus, entendia mais de tester, então a gente se reunia, né, no Meet para fazer essas discussões, esses debates de como implementar, de como testar, né? E com isso a gente fez cronograma, né, de testes e justamente a divisão por conhecimento. Mas volto a salientar, a gente fez muitas chamadas, né, muitos Google Meet aí da vida para discussão e debate, né, tanto para testar o código de fato, né, fazer ali o teste de caixa branca, teste de caixa preta, né, e assim como a implementação do código em si. Aqui está um exemplo de código nosso, né, da nossa equipe que a gente testou, de caixa branca, né, que é justamente ali que conduz, né, os caminhos lógicos, né, internos aí do software. E aqui mostra, né, justamente o resultado da execução do teste, bem direitinho, testes aprovados, ou 100%. Aqui a gente ficou, né, com o caso de uso 1 e 2, que foi justamente realizar login e o cadastro do usuário, né? A gente implementou ali o caso de uso 3 e 4, né? A gente ficou aí para corrigir o caso de uso 1 e 2. Então, o que eu pude, essa parte que eu fiz com o Juliano, né? Então, o que a gente pode ver foi que a maioria estava de acordo com o que foi proposto, né? E dos erros achados, né? A gente sempre foi corrigindo no código, sempre foi debatendo. Aqui a gente está no Postman, né? Então, a gente testou aí coisas básicas, e-mail, né? O password, passando credenciais certos, passando códigos, como é que eu posso dizer, caracteres errados também, né? Como tá aqui na primeira imagem, né? Mostra aqui status 200, ok. E já nessa segunda imagem aqui mostra interno server erro, né? Status aí 500. Então, que é justamente a gente fez aqui, que eu quis colocar isso aqui para mostrar, né, o exemplo de login, tanto como criado, como, enfim, dando erro. Então, a nível de caso de uso, né, para testar, foi basicamente isso. A gente fez vários testes ali no Postman, né, como tem ali, ó, inserir cliente, né, inserir gerente, login do usuário, login, ou saída do usuário também, mas fizemos testes também a nível, enfim, de roles, né, ali para gerente, enfim, funcionário e cliente. Sempre volto a salientar, né, pelo menos ali a minha parte com o Juliano, a gente ficou testando no Postman e documentando tudo isso. As lições aprendidas, né, principalmente da minha parte, foi conhecer novas ferramentas, né, e a lógica por trás delas, né, para testar justamente, entender a ferramenta para testar, né, o código, a resiliência a alguns testes, né, em entender como funcionavam essas ferramentas, né, para a gente de fato fazer esses testes. Com isso, né, me deu ali uma visão otimizada da correção de testes. Não tem como, né, a gente, como é que eu posso falar, fazendo uma ferramenta, seguindo uma lógica, a gente fica com uma visão mais otimizada, né, de como fazer as coisas, né. Eu que sempre fui desenvolvedora, nunca fui tester, então, para mim, eu tive uma visão mais lógica de como um passo a passo, né, de como seguir ali para efetivamente fazer os testes, né, e principalmente essa documentação de testes, né, que eu volto a salientar, eu sempre fui dev, então eu nunca tinha visto uma documentação de teste e eu adorei essa documentação. Tanto que eu fecho muitos contratos avulsos, né, para clientes. Então, eu até falei, a partir do próximo ano, todos os meus contratos vão ter uma parte de documentação de teste, né. E essas são as referências, né. Uma das coisas que, voltando a salientar aqui nessas lições aprendidas, foi que eu tenho aí quase 3 anos de mercado de trabalho, eu nunca vi uma documentação de teste, né, e assim, eu acho que o dev deveria ter acesso a essa documentação de teste, e volto a salientar, tanto no mercado de trabalho como em fechamentos, né, de contratos avulsos,
Isso é muito negligenciado. Por mim, essa disciplina deveria estar ali no segundo semestre, a partir do segundo semestre do curso. Eu até debati ela aqui no meu Instagram, né? Eu postei aqui dia 21 de novembro, em véspera de entregar esse documento de teste, né? Que eu fiquei também muito focado nesse documento. Eu disse, pô, isso aqui dá para ser aplicado no mercado de trabalho o quanto antes, né? E volto a salientar, isso é uma disciplina muito importante que deveria ali, ao meu ver, estar junto aqui, ó, de fundamentos da programação e requisitos de software, no máximo ali no segundo semestre. O pessoal aprende ali os fundamentos no primeiro semestre, no segundo já começa a ver também, ter essa noção de teste, né, junto ali com requisitos de software. Então, na minha visão, né, nas minhas lições aprendidas, foi que efetivamente, né, o tester é muito importante e é para andar de caminho de mãos dadas ali com o desenvolvedor. Então, é isso, professora. Meu muito obrigada.